fui conversar com o delegado, aliás, o delegado, muito obrigado, viu? A experiência aí do policial, né, do delegado, ele que veio conversar com o Gilles, ele abriu espaço para conversar conosco e ele fez um balanço sobre envolvimento de mulheres no crime. Está aumentando e tem alguns fatores. Então, presta atenção na explicação do delegado Gilles, delegado esse que atua na cidade de Piracicaba, faz um excelente trabalho, e ele vai explicar para nós agora sobre essa questão aí do envolvimento de mulheres, sobre o crime e o envolvimento de mulheres, infelizmente, no crime organizado. Presta atenção que no momento ele fala num momento muito especial, que eu acho que o senhor que está em casa vai concordar com ele. Ele fala sobre a questão das igrejas. A questão das igrejas. Então, presta atenção na explicação e na aula do delegado Gilles. Pode soltar. E hoje nós estamos aqui no plantão policial, aqui no plantão, junto com o delegado Gilles, está conosco aqui. Nós vamos falar sobre um assunto importante para a sociedade de Piracicaba, que é o aumento do envolvimento das mulheres em atos de crimes, envolvendo nas ocorrências. Gilles, muito boa noite, obrigado por receber a equipe do Piracicaba agora. Que o senhor falasse um pouquinho sobre, está aumentando o envolvimento de mulheres, infelizmente, no crime. Que o senhor falasse um pouquinho sobre essa situação, a causa também, e como isso deve ser tratado. Boa noite. Boa noite a todos do Piracicaba agora, um prazer tê-lo aqui novamente. Nós, no transcurso aí dos anos, como delegado de polícia, temos observado gradativamente um aumento da infração penal cometida pelas mulheres, não só a nível de crime contra o patrimônio. Durante os últimos dias tivemos vários furtos ocorridos envolvendo as mulheres, e também o tráfico de entorpecentes. Agora mesmo estamos trabalhando em um caso envolvendo mais uma mulher. Seria uma lógica, até porque eu entendo que os direitos são iguais, e a situação do país também acaba provocando uma ação da mulher em vários espaços, inclusive na área do crime. A dificuldade que nós temos, isso é natural, agora mesmo eu tenho que colocar uma mulher em uma sala separada, até porque eu tenho 2 celas e eu não posso, naturalmente, deixar o homem com a mulher, o adolescente com o imputável, com o maior. Também observamos que existe no sistema carcerário um número bem maior de presídios para abrigar as reeducandas, as mulheres não apenas condenadas, como também aquelas provisórias. Se a tendência continuar, o que nós estamos observando, que é uma participação da mulher também no mundo do crime, haverá um prejuízo futuro. A gente tem acompanhado hoje, o senhor destacou aqui, como ocorrência, o senhor justamente está trabalhando aqui hoje nessa ocorrência, que é um tráfico de drogas. Agora, doutor, na sua experiência, né, para a gente ter um entendimento junto com o público que está em casa, né, o envolvimento também se dá ao fato do companheiro já estar no crime. A gente vê que muitas mulheres acabam se envolvendo no crime porque o companheiro, o marido, ele está no crime. Isso também é das causas, correto? Correto. Existe um nexo. Alguns plantões, alguns dias atrás, nós trabalhamos em um caso em que a própria a indiciada, ela me relatou que ela guardava drogas entorpecentes para o companheiro que estava preso. Também, nas denominadas biqueiras, muitas vezes o próprio indiciado, o imputável, participa da vida do crime de várias maneiras, inclusive o tráfico, e acaba envolvendo a companheira, a másia, a namorada, a mulher. São vários casos que estão acontecendo, apontando essa estatística. Agora é bom destacar, né, doutor, que ao perceber, né, numa relação do homem e mulher, ou então, assim, no caso da mãe com o filho, tem que tomar as devidas providências aí, acionando, né, a autoridade. Não tem dúvida. Nós temos... Infelizmente, a gente percebe que o crime de tráfico hoje
ele é muito acentuado, não só aqui na nossa cidade, nossa região, como no Brasil como um todo. Existem as formas também das denúncias, principalmente a denúncia no anonimato. E eu entendo até a questão nós temos uma falha muito grande, já é uma questão social, sim, que é a recuperação desses dependentes químicos. Eu vislumbro no país uma deficiência muito grande com relação a isso. Então, a droga ela acaba ficando até muito próxima dessa juventude, dessas crianças, adolescentes, e, de repente, aí nós teríamos que refletir um pouquinho mais na questão da própria lei de combate ao tráfico, no que tange ao aspecto da prevenção e do tratamento, não daqueles que já começam na dependência química. Porque, comumente, eu também interrogo alguns infratores, alguns indiciados, e eles me dizem, não, doutor, eu sou viciado, usuário, sou dependente químico, e eu acabo vendendo para subsistir na dependência química. Então, isso é uma falha do Estado. Eu entendo que é uma falha social. Lógico, a polícia trabalha na consequência e não na causa. Mas a causa é social e nós temos que refletir muito, porque o aumento também é muito gradativo. Dificilmente nós temos um dia apenas em Piracicaba sem uma prisão em flagrante por tráfico. E muitas vezes são jovens produtivos que estão enveredando na vida do crime e do tráfico, que nós poderíamos trabalhar a prevenção também. No caso dos centros, né, de detenção, o senhor teve também uma vasta experiência também, estando à frente como diretor. A análise também é essa, né, doutor? Quer dizer, ali é o último estágio, né? Cumprir a pena, chega no último estágio. Agora, algo tem que ser feito antes do delito acontecer, correto? Nós temos que trabalhar... Eu sempre coloco assim, o Brasil ele tem amostra de tudo. Nós estamos, a polícia, o criminoso, o dependente químico, todos eles fazem parte, todos os segmentos são facetas da nossa sociedade. Então, nós temos que entender, se nós considerarmos a cadeia, o presídio, uma faculdade do crime, muitas vezes um dependente químico que entrou hoje no mundo do crime, foi preso por um furto, mesmo pelo tráfico de pequena quantidade, e ele ficar um período no cárcere, ele poderá acabar tendo a sua personalidade ainda mais corroída. Então, eu entendo que nós temos que trabalhar. Existem muitas falhas a nível de infraestrutura da própria lei, quando a questão da eficácia. Porque muitas vezes não é só a prisão que vai resolver. Porque hoje ele está preso, um jovem, hoje eu sempre falo que hoje a pena máxima no país é de 30 anos. O Brasil prevê uma pena máxima de 30. Quando a mídia coloca lá, foi condenado a 110, 150 anos, isso é factoide. 30 anos é máximo. E hoje, um rapaz, um jovem, que completa 18 anos, no dia de hoje, é preso, e ele é condenado à pena máxima, nós temos que entender que ele estará novamente na sociedade em breve, porque normalmente ele também não cumpre 30. Então, e o que eu percebo muito com tristeza é que muitos jovens que estão sendo presos e fazem parte aí da estatística do sistema carcerário. Nós temos hoje aproximadamente 650, 700 mil detentos no país. Eu tenho certeza absoluta que mais de 50%, são jovens produtivos que estão presos. Então, nós temos que trabalhar esse aspecto aí. Doutor, vale a pena destacar também, o senhor, também, né, à frente da família, vale a pena destacar que, ainda hoje, um grande resgate tem que ser também a família tem que estar presente, né, doutor? Que você desse isso até como um conselho a tantos pais e mães que assistem e, de repente, começou a sentir que está perdendo o filho, está perdendo a filha para as ruas. Então, escuta o conselho do doutor. E a recíproca também é verdadeira, infelizmente. O pai, a mãe, deve acompanhar, mas muitas vezes o próprio filho, o jovem, também é vítima da desestrutura hoje familiar, conjugal, enfim. Então, muitas vezes, até esse jovem, essa criança, ela nem teve oportunidade
de distinguir o bem do mal, porque já é criado num círculo vicioso. Então, essa questão é muito grave, é muito de fundamento. E é lógico, a gente trabalha aqui, os operadores do direito, como os delegados, os promotores, os juízes, a polícia, que trabalha na prevenção, a investigação, todo esse círculo vicioso acaba, na primeira etapa, ela vem no primeiro impacto da prisão. Só que nós temos que trabalhar para evitar a prevenção. Eu tenho que evitar a prisão. Agora, é triste o Brasil hoje, um país que, infelizmente, ele já vem de maus exemplos, né? Desde a nossa capital da República, das grandes autoridades, infelizmente. Então, o que uma criança hoje, um adolescente, percebe? Percebe na cabeça que não consegue distinguir nem o bem do mal e nem sabe distinguir a quem seguir. Porque eu sigo aquele que está dando mau exemplo e quem dá bom exemplo? Então, é uma questão de... Aí que eu venho sempre de encontro, que eu sempre parabenizo, sempre comento isso daí, não? Quando eu participo das entrevistas aí na mídia, que eu sempre, quando falo, né, nossa, quantas igrejas, templos, eu prefiro que abra sempre uma igreja do que um botequim, do que um bar, do que uma casa noturna, enfim. Então, de qualquer forma, todas as portas abertas hoje que tem aí um norte em Deus, eu entendo que seja um caminho que ameniza a situação, que minimiza a situação que nós estamos, mas que o nosso país está à deriva socialmente. Está à deriva socialmente, né? Aí, em detalhes, né, a explicação do delegado Gilles, que entende muito bem, e ele dá uma referência muito importante, uma referência aí que ele dá às igrejas. Então, você que está assistindo o programa Piracicaba agora, pai e mãe principalmente, eu tenho certeza que no seu bairro tem uma igreja, eu tenho certeza aí a sua comunidade pertence a uma igreja católica, budista, evangélica. Você tem que buscar auxílio na igreja também. Tem que buscar auxílio na igreja. Ali o pastor, o padre, né, a pessoa que está à frente ali, ela tem por obrigação, pelo crer daquele pastor, pelo crer daquele religioso, daquele padre, ele tem por obrigação de ajudar a comunidade, de ajudar o senhor e a senhora. Só tem que procurar auxílio. Quando tiver algum tipo de problema, você está ouvindo o que o delegado falou. O delegado que ele lida diariamente com isso, viu, gente? Diariamente ele vê centenas e centenas de famílias indo lá, quando não é a mãe, quando não é o pai, com problema é o filho, quando não é o neto. Então o senhor tem que ir lá e bater na igreja e pedir ajuda. Tem uma obrigação na fé. O pastor, o padre, o líder religioso tem por uma obrigação na fé de ajudar a sua comunidade. Então peça auxílio sim para o pastor, peça auxílio sim para o padre, bata na porta, fala, estou passando por isso, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho certeza que não será negado, viu? Tenho certeza. Há um pouco de conselho aí do delegado, né? Aos cuidados com a família, aos cuidados com seus entes queridos. É um momento da gente se apegar cada vez mais em quem nos pode trazer conforto, nos pode ajudar a resolver nossos problemas. Então, vá à igreja, sim, e coloque lá diante do altar, diante do pastor, diante do padre, diante do líder religioso, os seus problemas e espere uma orientação. É para isso que lá eles estão. Por isso que eles leem a Bíblia. Não tem outro porquê. Não tem outro porquê. Abrir a Bíblia e ler, trazer a palavra de Deus. Estão lá para auxiliar o senhor e a senhora. Então procure, viu? Muito obrigado ao delegado Gilles, muito obrigado pela essa aula aí da nossa sociedade, pelo conhecimento. Abriu uma crítica a Brasília, né? Ele pontuou, infelizmente, né, um mau exemplo. Na grande maioria, a gente tem um mau exemplo dos nossos políticos. Ou pela má administração por ignorância, ou pela má administração, pelo roubo, pelo fazer errado de alguns políticos. É exatamente isso. Então, parabéns ao delegado Gilles, delegado aqui da nossa querida Piracicaba.